Bem-vindos à Diarreia Cinematográfica, onde o filme é tão pútrido que fede a diarreia. Hoje iremos conhecer um símbolo da picaretagem e produtividade no cinema B. Ele é Godfrey Ho. Godfrey Ho, nascido em 10 de novembro de 1948 em Hong Kong, como vários outros cineastas, tinha apreço ao cinema e o sonho de poder participar desse meio. Tanto é que aos 17 anos de idade, ele foi cursar cinema e audiovisual no Canadá, sonhando ser um ator. Mas a barreira linguística ao qual ele enfrentou foi demasiadamente difícil para ele sobrepor e terminou largando o curso para voltar à sua terra natal em Hong Kong. Lá, ele arranjaria um trabalho como continuista em um famoso estúdio, a Shaw Brothers, notória pelos numerosos filmes de Kung Fu e ação nas décadas de 70 e 80. Logo, ele estaria trabalhando como diretor assistente em algumas produções, chegando inclusive a trabalhar ao lado do antológico John Woo, diretor conhecido por realizar filmes de ação com muito tiroteio em sequências exageradas. Adquirindo experiência no ramo, ele ganhou confiança para deixar a Shaw Brothers e estrear na cadeira do diretor com o filme Paris Killers em 1974, um filme genérico de ação onde uma gangue de ladrões de diamantes foge para a cidade título para escapar dos gangsters o qual roubaram e ativamente os perseguem pelas ruas da capital. Não muito tempo depois, Godfrey Ho foi empregado no estúdio de cinema coreano chamado Asu Asia Film e conheceria Joseph Lie, um produtor de diversos filmes baratos de qualidade duvidosa. Godfrey Ho e Joseph Lie posteriormente fundariam a IFD Filmes e Arts Limited, o qual lançariam suas obras. Como a década de 70 via o mercado de cinema do Kung Fu chinês altamente saturado e diluído em filmes de baixa qualidade, o qual dificultaria muito de destacar os seus filmes, a estratégia do estúdio era produzir e vender para o mercado estrangeiro. E como os custos de produção de filmes eram menores que em Hong Kong, era mais fácil fazer vários filmes de baixo custo a cada ano. Porém, em 1981, o lançamento do Enter the Ninja, conhecido no Brasil como Ninja, a Máquina Assassina pela Cannon Filmes, faria Godfrey Ho seguir uma tendência ao qual ele ficou mais conhecido, o diretor de filmes B de uma cacetada de filmes de ninja. Onde Godfrey Ho pudesse enfiar ninjas, ele colocaria, especialmente no título do filme, fazendo alguma referência a um filme já existente. Ninja Terminator, Full Metal Ninja, Challenge of the Ninja e muitos outros nomes onde você puder enfiar ninja no título. Quase metade de sua filmografia tem ninjas como temática. Godfrey Ho, ciente de suas próprias limitações como diretor e sabendo que não era capaz de produzir obras-primas, tratou sua carreira cinematográfica como mero negócio e passou a usar todos os métodos possíveis para cortar custos de produção e aumentar a quantidade de filmes produzidos. O mais utilizado era que ele comprava filmes inacabados ou nunca lançados por quaisquer razões, filmava apenas um pedaço de conteúdo original e acrescentava cenas ao filme comprado, aplicando uma redublagem em cima para tentar criar alguma conexão com a trama que estivesse contando. Dessa forma, Godfrey Ho conseguia dirigir vários filmes em apenas um ano e só filmava poucos minutos de conteúdo, além de não dar importância para a qualidade das atuações e história, visto que o foco era a ação, e em sua mentalidade era isso que vendia os filmes ao público.
Não é à toa que não é difícil encontrar filmes tão mal dublados que é de se pensar se o grupo humorístico Hermes e Renato não viu essas tralhas para criar Tela Clash, onde os comediantes dublavam em cima de filmes ruins, criando uma narrativa completamente diferente do original. Isto é, se considerarmos os filmes dirigidos por Godfrey Ho como um precursor acidental do Tela Clash. Listen to me. Traitor, I believe that you've received the death message from our Ninja Empire. Ninja is supreme and you have double-crossed it. Why did you do that? The Ninja Empire is evil. I have to reform the Ninja Empire. Olha que diálogo merda. E como seus filmes miravam o mercado ocidental, mesmo sendo uma produção asiática, era comum colocarem um homem branco para ser o protagonista da história. E um dos atores que teve seu nome marcado por participar dessas desventuras foi Richard Harrison, ator que se sujeitou a aparecer em um monte de filmes de ninja de Godfrey Ho. E claro, por fazer o melhor final da história do cinema em Blood Depths. E graças às suas participações nos filmes de Godfrey Ho, ele estragou sua carreira e foi obrigado a aposentar da atuação no ano 2000. Mas nós não iremos abordar um filme com ele, e sim com outra figurinha carimbada das tralhas de Godfrey Ho, Pierre Kirby. Uma figura que pouco sabemos de sua história, que teve uma carreira meteórica que durou apenas 2 anos, quase sempre sendo o herói que descia a porrada nos ninjas. E considerando que a filmografia de Godfrey Ho é bem extensa quando falamos de filmes de ninja, eu selecionei aquele o qual o nome mais chamou a atenção: Zombie vs Ninja de 1989. E eu nem preciso dizer o quão embasbacador é esse conceito. Que chance os zumbis teriam, que nessa época eram conhecidos por serem lerdões, contra ninjas que são conhecidos por serem ágeis e precisos nos seus golpes? É o que vamos descobrir agora nessa loucura. E para adicionar mais uma prática picareta na lista em nome do Godfrey Ho, era comum o mesmo filme ter mais de um nome, como tentativa de vender a mesma coisa fingindo ser outra e enganar o espectador. Por exemplo, apesar do nome original ser Zombie vs Ninja, é possível encontrar outros nomes do mesmo filme, como esta que analisarei, em que ele é intitulado Zodiac America The Supermaster, ou na capa de VHS é possível que chame de Zodiac Power The Supermaster. E quem viu o trailer verá o título Zombie Rival The Super Ninja Master. São 4 títulos diferentes para o mesmo filme. Imagina o quanto de discussão rolou entre pessoas que achavam que o outro estava lembrando o título do filme errado. E é tanta babaquice para processar que enquanto estou comentando essa droga toda, tá rolando a maior treta enquanto passo o letreiro dos créditos iniciais, atrapalhando a visão da briga. Ô caceta! Dica básica número 1 de quem edita filmes: ou o espectador presta atenção na cena ou no letreiro. Nos dois, não dá! Só filminho vagabundo mesmo para editar créditos iniciais no meio de uma sequência inicial. Opa! Até tu, Lucasfilm, Red-Tails também sofre desse mesmo problema. Essa doença digna de filmes B não pode ser permitida a espalhar para superproduções. Vamos voltar ao filme no começo, pois é coisa demais para comentar. Primeiro, o que cacetas esse coroa está fazendo dando uma de Luiz espalha-lixo? O que são esses papéis? É um ritual secreto para ressuscitar os mortos? Pois saem os caras desses caixões
e do nada começam a lutar com Coroa como se fosse a coisa mais normal da história. Eu sei que a China é a terra do Kung Fu e tem o famoso estereótipo de que todo mundo luta essa arte marcial, mas até depois de morrer e ser ressuscitado, ainda retém o conhecimento e agilidade para lutarem? E quando não estão lutando, o que cacetas estão fazendo? Essa é a dança do robô, essa é a dança do robô. Essa é a dança do robô, essa é a dança do robô. E outra coisa, por que Capeta esse Coroa, que por sinal é um dentução feio pra cacete que parece aqueles estereótipos racistas de charges do começo do século XX, ressuscita um bando de mortos só para sair na porrada com eles? Alguém por acaso explicaria essa confusão toda? Pois do nada, os mortos-vivos voltam aos seus caixões e retornam ao repouso e de repente, vamos para outra sequência nada a ver. So that's the plan. You kill Cheng and take the money. After that, I'll see the gold gets into the hands of the right person. Quem é Shang? Entregar o ouro nas mãos de quem? Quem é esse cara? Que ninja é esse que tem uma faixa na cabeça escrito Nin e um símbolo de ninjas lutando? O que diabos está acontecendo, caramba? Nem 3 minutos de filme e tem mais perguntas que filme policial investigativo. Nunca vi uma narrativa tão confusa, com informações jogadas a esmo, que te deixa mais perdido que cego em tiroteio. E acho que está bem óbvio que estamos vendo um personagem de um filme falando com alguém de outro filme. Até o contraste muda de uma cena para outra. O filme original editado se chama Soa Song Janguiza, de 1983. E não me pergunte do que ele se tratava originalmente, pois é raríssimo aos olhos ocidentais. A trama do filme chinês é que um general doou ouro para ajudar no desenvolvimento de uma cidadezinha local. Entre os responsáveis em proteger esse ouro está... Ethan! What happened? Até parece que um chinês vai ter um nome ocidental numa história que se passa séculos antes. Your gold, that's what I want. Why don't you just give it to me? E onde tem ouro, tem gangues criminosas como essa aí que tentam tomar ouro na marra e saem na porrada como em qualquer filme manjado de Kung Fu da época que segue o estilo clássico da luta. E eu digo aquelas lutas que boa parte do tempo mais parecem danças do que lutas de verdade. Que falta fazia Bruce Lee nesses tempos. As escoltas são derrotadas e o ouro levado. E logo depois voltamos àquele chinês dentução que encontra Ethan, um dos surrados pela gangue, largado no chão. Acreditando que está morto, o leva para o que acredito ser o seu lar, eu acho, e... Oh, Father, business has been bad lately. Qual é, cara? Os próprios chineses já se zoam bastante com essas caricaturas absurdas. E os mortos-vivos? O que cacete foi aquela luta do início do filme? Lordy, where the hell am I? Só para saber, esse dentução é um agente funerário que está mal das pernas, além dos dentes, obviamente. E por alguma razão que o filme não explica, ele consegue ressuscitar os mortos. It's no wonder you look so strange, my friend. Watch out! All right, I have decided to take you in as my apprentice. E por nenhuma razão, ele recruta Ethan como ajudante dele. E Ethan, sem reclamar, aceita numa boa. This place is now your home, and you will stay here and become an undertaker and forsake all other activities. Understand? Yes. I can't hear you. And louder. Yes. I said louder. Yeah!
Nem 10 minutos de filme nessa bodega e tem mais mistério para desvendar que toda uma temporada de episódios do Scooby-Doo. O tal Ethan passa a trabalhar de ajudante e parece que ele é tão forte que consegue carregar um caixão nas costas como se não fosse nada. Talvez seja nada mesmo, pois provavelmente é só um grande pedaço de papelão. E Ethan começa uma jornada de altas desventuras que mais parecem vir direto de um filme dos Trapalhões. I'm sorry. E do nada, ninjas! Não estou brincando. O filme muda para cenas novas filmadas por Godfrey Ho no que, em teoria, era para fazer parte da história principal, mas mais parece que gravaram um trecho de outro filme por cima do VHS e o resultado é isso aí. Uma luta de Pierre Kirby contra dois meliantes, onde todos usam trajes fajudíssimos que eu supostamente deveria me convencer que são de ninjas. Mas com toda essa espalhafatação nessas roupas coloridas, parece mais um grupo para marchinha de carnaval. Vocês querem me convencer que ninjas usam uniformes que mais chamam a atenção do que camuflam? I want you to give this message to Mason. Tell him he made a mistake when he had Ethan's father killed for the gold. Tell him the dragon's fire burns hot. E este diálogo é a conexão que as cenas filmadas por Godfrey Ho faz para ligar essa maluquice toda que estou tentando entender no filme base. A história tem um agente funerário que é um mago que tem poderes de ressuscitar mortos, Ethan que por alguma razão tem inimigos que lutam como ninjas que ficam perturbando a vida alheia, e agora tem um amigo ninja em forma de Pierre Kirby no papel de Duncan que está tentando acabar com a gangue de ninjas envolvido na trama para ele. E o pessoal usa esses uniformes espalhafatosos, provavelmente mais por motivos estéticos, em facilitar identificar os personagens na hora do quebra-pau. Só que isso torna tudo muito inverídico. A não ser que eu aceite que os uniformes coloridos sejam o padrão para atividades diurnas. E para não dar dúvidas disso, eles usam faixas escritos ninja na testa para lembrar o pessoal que exercem a função deles. A mensagem de Duncan chega aos ouvidos do vilão e ele responde: Bert, get some men together and finish him off. Mas que roteiro profundo e complexo esse, hein? Duncan fala com Ethan do outro filme para que ele seja treinado por um mestre para lutar Kung Fu, pois só assim ele poderá vingar a morte de seu pai que estava entre as vítimas do roubo do ouro. E o tal mestre é o dentuço que o resgatou da morte. E adivinha qual treinamento ele vai fazer para começar a ganhar força? Carregar o caixão, é claro. E eu sinceramente devo questionar a incoerência da falta de força do Ethan, pois antes mesmo de começar o treino, ele carregava o caixão nas costas sem reclamar, parecendo até que era um filho perdido do Hércules. Mas na verdade, o treinamento aqui é bem similar ao método Miyagi, de basicamente escravizar o aluno em fazer diversas tarefas domésticas mundanas e chatas para o personagem criar força, paciência e determinação às provações da vida real. E claro, tem a ocasional luta do aluno contra o mestre para esquentar um pouco o treino. Durante um dos serviços de levar um corpo para um cemitério, uma coisa bem estranha acontece. Um treino surpresa do mestre. Ethan é atacado por um morto-vivo que luta artes marciais. That kid's useless. Can't even beat a zombie. Zumbi? Tá me falando que esse morto-vivo é um zumbi?
Tá bom que o conceito de zumbi teve várias divergências ao longo do tempo em diversos filmes e séries, mas um que luta Kung Fu igual qualquer pessoa é a primeira vez que ouço falar. I'm really disappointed in you. Estou muito desapontada. Então esse dentuço tem o poder de ressuscitar os mortos para virarem zumbis. A dúvida que tenho disso é: por que cacetas o filme começa com ele invocando 3 zumbis para sair na porrada com ele? Isto por acaso é uma rotina usual de um mestre para manter a agilidade em dia? Deve ser a única explicação, pois graças ao poder do dentuço que Duncan aconselha a acelerar o treino do rapaz, invocando mais zumbis para lutar contra ele. Que droga é essa? A arte marcial por acaso se chama Taiko Morto? É o primeiro filme que conheço onde zumbis são acessórios para treino de artes marciais. É uma surrealidade que só um filme chinês é capaz de fazer, onde Godfrey Ho achou que renderia bilheteria suficiente para merecer ser editado num filme para o mercado ocidental. Continuando nessa doideira, a gangue dos ninjas do mal domina uma cidade e já começam aplicando uma simples, mas brutal mudança nas normas. Starting from now on, your taxes will be doubled. Mal começou e já instaurou o reinado do terror nos bolsos dos contribuintes. Nosso plano é taxar tudo, tudo. E também cometem outro crime brutal. Wake up, Master. O cara era o maior mestre dos Paranauês e sucumbiu a essa vigarice dos vilões? O que será do nosso herói do filme original? Oh, no. Wake up! It was only a dream. Ah, qual é, cara? Já não basta um mar de babaquices desse filme e agora eu vou ter que aturar pegadinhas? E eita caramba! Do nada, do mais absolutamente nada, temos uma luta entre o vilão e seu capanga treinando para poder enfrentar o protagonista do segundo filme. O filme tem vários exemplos desses cortes secos sem aviso prévio, mas se eu ficar mostrando todos eles aqui, capaz do vídeo ficar quase tão longo quanto o próprio filme. E como Godfrey Ho considera a ação como mais importante que o roteiro em si, não é muito incomum ter aquela sensação de que você está vendo um filme com intervalos. A diferença é que em vez de ver comerciais, você vê lutas com Pierre Kirby contra algum ninja do mal aleatório. Poxa, Godfrey Ho criou um conceito interessante com essa descrição que dei. Pena que não vingou. O marketing de artes marciais poderia ganhar muito em inserir lutas aleatórias no meio do filme principal, quando a trama do filme tá chatinha. Após concluir seu treino com o Mestre Dentinho, o ninja protagonista do segundo filme encontra o protagonista do primeiro filme e diz que pelas suas habilidades, ele está pronto em ir atrás do líder da gangue responsável em matar seu pai. E ele não perde tempo e vai diretamente ao encontro do assassino de seu pai para confrontá-lo e partir para uma extensa briga contra ele. Como o cacete ele descobriu o paradeiro do assassino é só um mero detalhe que Godfrey Ho não se importou em explicar, visto que 2 minutos de luta parecem mais interessantes que fazer nosso protagonista procurar pistas do assassino, o que daria coerência para a trama. E esses últimos 25 minutos de filme seguem uma lógica Mortal Kombat de narrativa. O protagonista enfrenta um oponente, o derrota numa troca de tabefes e parte para o próximo inimigo a derrotar.
E é exatamente esse tipo de filme que Godfrey Ho valorizava comprar para emendar num segundo filme com protagonista branco e apelar para o mercado ocidental. A história pode ser um mero detalhe chato obrigatório, mas nunca faltará lutas para te entreter. Ainda que repitam exatamente os mesmos 5 ou 6 efeitos sonoros o filme todo. Sem sacanagem, ao final desse filme você vai estar ouvindo esse barulho da espada acertando o ar na sua mente até em outros filmes nada a ver de tão repetitivos. Parece que a sonoplastia dos filmes de Kung Fu dessa época não tinham mais que 10 sons para as pancadarias. Na luta final do primeiro filme, nosso protagonista, após uma extensa luta digna de chefe final em videogame, leva a melhor e consegue completar a sua vingança, matando o líder da gangue. Resta agora ao protagonista do filme 2, Duncan, acabar com o líder dos ninjas do mal, numa luta que mais parece ter sido realizado pelos mesmos coreógrafos de Samurai Cop, pelo menos em parte. O ninja do mal tenta explodir nosso herói, mas parece que as bombas ninjas o fazem desaparecer. Prova de como é um ninja fajuto, pois só uma farsa não sabe que a bomba de fumaça ninja sempre faz o alvo desaparecer. E agora pagará o preço pela ignorância. I told you before, the dragon's fire burns hot. Fim? Assim no seco? Mais um para a lista de filmes com finais repentinos junto com Blood Debt e The Crippled Masters. Realmente Godfrey Ho não brincava quando dizia que só a ação importava. Terminou a última luta? Acaba logo o filme e vamos pro próximo, pois temos que embolsar logo os salários e os lucros do próximo filme a ser realizado. Zombie vs Ninja é uma síntese de quase todos os filmes de Godfrey Ho, feito nas coxas no estilo Vale o Primeiro Take, onde a atuação, defeitos especiais e coerência de roteiro são apenas meras obrigações diante do foco principal, que são as cenas de ação. O problema é que mal dá para chamar essas tralhas como filmes do Godfrey Ho. Nesse caso em específico, acho que não tem nem 15 minutos de cenas originais diante do filme usado para criar essa tramóia louca de ninjas assassinos e gangues querendo tomar o poder numa cidadezinha qualquer e que são combatidos por zumbis do bem. Aliás, para comprovar ainda mais o caráter picareta de Godfrey Ho, o título Zombie vs Ninja é uma pura enganação, pois enquanto tem sim ninjas e zumbis, se assim pudermos chamá-los, em nenhum momento eles se enfrentam. Os filmes de Godfrey Ho tinham a tendência de usar imagens de atores de outros filmes em seus pôsteres para atrair a atenção do público desavisado, acreditando que estariam vendo algo com um astro em cena. Se por um lado Godfrey Ho admitiu saber que seus filmes eram puramente comerciais, onde não buscava adicionar valor artístico ou criar obras-primas, por outro lado foi bem desonesto usar práticas duvidosas para criar o máximo de filmes possíveis em pouco tempo. E para tentar não manchar seu nome com essas práticas, era muito comum ele dirigir filmes sob diversos pseudônimos para mascarar quem estava por trás das câmeras guiando essa bagaça toda, ou no caso, apenas um pedaço dele, visto que a maior parte do filme já estava pronto.
Apesar dessa prática ter rendido uma boa grana para ele e o estúdio graças aos diminutos custos, eventualmente o público perdia interesse em filmes de fórmula repetida de péssima qualidade. O golpe final foi o retorno de Hong Kong para as mãos do governo chinês em 1997, que procurava controlar o conteúdo e a qualidade dos filmes que permitia exibir na China. Com isso, Godfrey Ho, nos anos 2000, se viu obrigado a aposentar de dirigir seus filmes duvidosos, mas continuou na área cinematográfica, dando aulas na Academia de Filmes de Hong Kong. Deve ser bom ter aula com ele para aprender a como não fazer filmes. A única outra figura que merece menção aqui é o próprio Pierre Kirby. O próprio ator é uma figura misteriosa por si só, tendo atuado apenas nos anos de 1988 e 89, ele fez 9 filmes, um número que seria surpreendente se não fosse o fato de suas aparições serem breves nas gravações originais. Ele era um britânico e a única coisa que se sabe sobre ele é que ele trabalhava em iates de luxo no Sudeste Asiático, seja os dirigindo para vários destinos entregando carga a passageiros ou cuidando das embarcações. Foi numa dessas viagens que ele conheceu Godfrey Ho, e o diretor gostou da sua aparência e físico que combinava com sua fórmula de colocar homens caucasianos como protagonista em 9 filmes dando tiro e porrada, causando altas confusões no cinema trecheira de ação. Após isso, ele desapareceu dos olhos do público para nunca mais ser visto. Reza a lenda, segundo o cinema snob, que diante dos problemas de pirataria que assolavam aquela região, que Pierre Kirby teria sido abordado por piratas durante uma de suas viagens e teria sido jogado no meio do mar. Essa é uma história que nunca foi confirmada com evidências concretas, então fica a critério do espectador imaginar o que aconteceu com ele. Pessoalmente, prefiro acreditar que ele percebeu a furada que caiu atuando nos filmes desse cara, que não iam fazê-lo ficar famoso, e simplesmente resolveu fugir para o mais longe possível de Godfrey Ho e continuou pilotando os iates de luxo dos ricaços da vida, pois parecia ser uma vida muito mais próspera e tranquila. Independente qual foi o final verdadeiro disso tudo, Pierre Kirby entrou para a história do cinema B como um astro que contribuiu com a lenda trash dos filmes de ninja Godfrey Ho e é um dos mais destacados nesse submundo do cinema. E tem uma cacetada de filmes na filmografia do Godfrey Ho para explorar. A única grande dificuldade é escolher apenas um único filme para assistir. Mas se o público tiver interessado, quem sabe um dia eu faça esse esforço para poder mostrar para vocês que desgraças a mais ele fez. E aí, poder mostrar mais um pouco das pérolas godhofreianas. Até a próxima!